Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos, mais um Café com Destino. E hoje, sexta-feira, dia de alegria, dia de felicidade. Não porque é sexta só, né? Porque tem muita gente que só fica feliz na sexta, né, Wellen? Não você. Não. Você gosta de trabalhar todo dia. Sim, na sexta eu fico triste porque não vou te... E eu tô feliz porque essa semana a gente está falando sobre o poder dos relacionamentos, é o nome da nossa série. E cada dia da semana a gente vem tratando um assunto sério contigo sobre relacionamento. Ontem a aula foi fortíssima sobre inveja. A gente viu os comentários, como tem pessoas que são atingidas por esse mal. E hoje eu quero falar sobre feridas leais, que são as feridas feitas pelos amigos, mas que te transformam. É uma ferida que vem para o bem. E eu vou te provar isso na Bíblia. Existem muitas pessoas que te beijam, mas são inimigos. Mas tem gente que te fere para te fazer crescer. Esses são os amigos de verdade. O que falam o que tem que falar. O que fazem o que precisam fazer para você crescer. Nós vamos falar sobre uma situação delicada, mas que te faz entrar num estado de desenvolvimento e progresso. Hoje nós vamos falar sobre feridas que transformam. Vai ser uma aula muito forte. Vai compartilhando para todo mundo. Eu quero agradecer a você que já compartilha, que curte o vídeo. Tão importante curtir o vídeo, porque entrega para mais pessoas. O YouTube entende que a aula é relevante e entrega para mais pessoas. E principalmente, não deixe de se inscrever nesse canal. Você precisa estar inscrito nesse canal. Em um segundo, você vai no botão inscrever-se, faz a sua inscrição e você, além de se tornar um aluno oficial do Café com Destino, você entra na nossa lista de oração. Nós temos pessoas que oram 24 horas, que oram sempre, né? 24 horas é jeito de dizer, mas que oram sempre por todos os alunos do Café com Destino. Então, se além de ser aluno do Café com Destino, você quer essa oração, faça parte se inscrevendo, porque aí a gente recebe sua inscrição e vem o seu nome, a gente já sabe que você faz parte dessa lista de oração também. Não deixa de se inscrever, tá bom? Hoje nós vamos explicar um tema que é profundo para o ser humano, que é ser ferido. A gente às vezes é ferido por quem nos odeia, mas quando a gente é ferido por quem nos ama, o que acontece com essa ferida? Essa ferida se transforma em crescimento, eu vou te provar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 17, que assim como um ferro afia outro ferro, o ferro afia o ferro, é assim que você amola a faca, assim que você afia uma espada, assim como o ferro afia outro ferro, o homem afia o seu companheiro, um amigo afia outro amigo, uma pessoa afia uma pessoa. Então Deus coloca pessoas do nosso lado para nos afiarem. Papel e caneta na mão para a gente começar a anotar. Deus coloca pessoas do nosso lado para nos afiar. Porque senão, se você não for um machado afiado, se você não for uma faca afiada, você tem que usar muita força para cortar o que cortaria com simplicidade. Então, por que Deus coloca pessoas que são leais a gente do nosso lado, mas que nos ferem? Porque a Bíblia diz que leais, deixa eu ver se tem a base bíblica aqui, senão a gente procura agora, não tem. Diz assim, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Procura qual é a base bíblica aí para a gente dar. Eu lembro do versículo, só não lembro do capítulo. Leais são as feridas feitas pelos amigos, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, quando os amigos te ferem, é na verdade querendo te fazer crescer. Por exemplo, o que é ser ferido por um amigo? Não é ser traído. É ele falar o que você não queria escutar. Cara, você precisa melhorar, você precisa parar de mentir. Você está mentindo, não é legal isso e tudo. Quando a pessoa fala assim com você, ela está querendo te fazer crescer, Ela está te desenvolvendo. Está em Provérbios 27, 6, a base bíblica. Leais, fiéis são as feridas feitas pelo amigo, por quem te ama, mas os beijos de quem te odeia, de quem é teu inimigo, são enganosos. Provérbios 27, 6. Provérbios 27, 6. Anote aí, para você ter mais uma base bíblica de como é importante você ser chamado a atenção por quem te ama. Porque quem te odeia vai fazer carinho, mas é para te trair. Vai te dar beijo, mas é para te enganar. Mas quem te ama vai falar o que tem que ser falado. Você acha que sua mãe, quando te educou, seu pai, eles só falavam o que você queria escutar?
Não, falava coisas que você não gostava, você ficava revoltado, mas eles queriam o teu crescimento. O professor na sala de aula só fala o que o aluno quer ouvir? Não, porque ele é leal ao que está ensinando. Então nós precisamos saber que existem atritos, existem conflitos que surgem de pessoas que a gente ama, mas que isso vem para nosso crescimento. Vou repetir, existem conflitos que vêm por quem a gente ama, mas que isso é para o nosso crescimento. Agora, quem não nos ama, sendo beijo ou sendo ferido, eu não quero. Quem me odeia, quem está me perseguindo, seja beijo ou seja ferido, eu não quero. Eu estou falando de quem está do meu lado, quem é leal ao meu propósito, quem está comigo até o fim. São poucas pessoas que cruzam o nosso caminho, estão dispostas a ficar conosco até o fim, mas essas pessoas, por serem leais a nós precisamos entender que quando elas nos ferem, é para nos fazer crescer. Eu sou pai de 4 filhos, eu posso te falar. Muitas vezes eu firo meus filhos com um não, por exemplo. Pai, eu queria tanto ir nessa festa, pai, eu não. Não, porque eu sei que ali vai ter coisas que não é para você. Então eu prefiro feri-lo com um não do que dar um beijo enganoso e levá-lo para o mau caminho. Às vezes eu tenho que ferir com uma correção, com um castigo, com a punição por algo que foi feito. Ou seja, nem tudo na vida se trata de beijinho e abraço. Feridas fazem parte do caminho, mas as melhores são as feridas feitas por quem se ama, por quem é amado. Porque assim, essas feridas trazem crescimento. Agora, vamos ler alguns dados importantes, porque mais de 80% das pessoas passaram por alguma experiência traumática ao longo da vida. Mais de 80% dos seres humanos passaram por uma experiência traumática ao longo da vida e a maioria delas não foram provocadas por quem se ama. Então, o que acontece? Se você passa por um problema, por um trauma, seja por quem te amava ou não, porque, por exemplo, teve gente que teve algum trauma na vida, não porque o pai feriu, mas porque o pai morreu. Você tem um trauma da perda. Tem outros que têm um trauma com o pai ou com a mãe por abandono. Então, são feridas que são difíceis de cicatrizar. Agora, tem pessoas que desenvolveram traumas porque o pai era muito difícil na educação, era muito rígido. Mas se você parar para pensar, por mais que ele tenha errado na rigidez, não foi isso que te trouxe até onde você está hoje? Não foi isso que te deu um norte para a tua vida? Em Salmos 147:3, Salmos 147:3 diz assim: Deus é quem cura os que estão de coração quebrantado, é Ele quem cuida das suas feridas. Ou seja, nós fomos feridos, sim. Nós já passamos por situações complexas, emocionais, sim. Mas Deus, é por isso que você precisa se espiritualizar, porque no final das contas, o terapeuta ajuda, o psicólogo, né, dá um conselho, o psiquiatra dá um remédio, mas quem cura é Deus. Quem cuida das feridas emocionais mesmo é o Senhor. Então, quais são as feridas que vêm sobre a nossa vida, feito por pessoas que atravessaram o nosso caminho e elas acabam nos transformando? A rejeição, por exemplo. Você fica mais forte depois que foi rejeitado e supera a rejeição. Se você não superar a rejeição, aí ela acaba contigo. Mas quem foi rejeitado e superou, consegue agora ter um antídoto que ninguém mais consegue te fazer sentir-se inferior, porque você já passou pela rejeição e superou. Por exemplo, o abandono. Quem foi abandonado e superou, porque o trauma, a ferida, trata-se de superação e não de viver, lamber as feridas. Se você vai ficar com a ferida aberta, isso vai te matar. O trauma, a ferida, o problema, a situação difícil se resume em superação. Se você superar, você é transformado para melhor. Então, rejeição, traição, abandono, são situações que nos levam para o fundo do poço se não forem superadas. Agora, nós temos algumas consequências positivas do trauma superado. Por exemplo, você fica mais resistente à dor, não é qualquer coisa que te causa dor. Você fica mais maduro, madura, a maturidade chega na tua vida, você tem uma transformação pessoal e agora você tem uma forma de enxergar as coisas muito mais avante do que outras. Então, a questão de aguentar a dor
porque a vida nunca vai parar de oferecer dor, vem com essa superação dos traumas, a forma de enxergar a vida, a maturidade que você tem. Então, preste atenção, se você parar para pensar, as feridas, elas vêm no nosso caminho para serem superadas, para a gente se tornar uma pessoa mais resistente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia, uma pessoa madura. As feridas não vêm para nos derrubar, para nos destruir. Mas qual é a melhor ferida? A gente não escolhe todas, né? Mas qual é a melhor ferida? Feita por um amigo, porque leais são as feridas feitas por um amigo. Ele fez para ti, né, por um amigo, pelo pai, pela mãe, pelo professor, quem te amava. Essas feridas vieram realmente para te fazer intencionalmente crescer. Então é lógico que a gente não escolhe, às vezes vem feridas que foram feitas por pessoas que não gostavam da gente, te perseguiram, te maltrataram. Mas, apesar de dolorosas, as feridas podem ser o maior impulsionador de uma vida resistente, resiliente, forte, madura, sábia. Você fica mais resistente à dor, você fica mais maduro e você tem uma transformação pessoal que te faz ver o mundo de outra forma. Bom, se a gente falar um pouco de maturidade, eu tenho um capítulo no livro Princípios Milenares, 10 Leis Espirituais para uma Vida de Paz e Prosperidade. O primeiro capítulo do livro é sobre maturidade. A maturidade, ela não vem com a idade, ela vem com as batalhas vencidas. Então, quando você curou-se de uma ferida, quando você superou essa ferida, você tem muito mais chance de ter resistência à dor, não é qualquer coisa que te machuca, de ter maturidade e ter essa transformação pessoal que gera uma nova visão de como você vê a vida. Antigamente você via um problema e achava que era um gigante, agora você vê o mesmo problema e fala, fácil de resolver. Você tem um caminho para resolver. Você imagina que tem pessoas que veem o Golias da sua vida, o gigante que Davi enfrentou, e falam, é muito grande para eu lutar. E tem outras pessoas que veem o mesmo gigante e falam, é muito grande para eu errar a pedra. Isso é o quê? Transformação pessoal, forma de ver a vida. Forma de ver a vida. É o mesmo problema visto por pessoas que passaram e superaram coisas diferentes. Então, nessa sexta-feira, para a gente encerrar a série O Poder dos Relacionamentos, eu quero te dizer que tem relacionamentos que realmente te ferem. Alguns te feriram por amor, para te fazer crescer. Às vezes seus pais, seus professores e amigos íntimos. Outros te feriram para te ver sofrer, mas ainda assim você transforma essa ferida em crescimento também. É possível transformar a nossa dor em superação. É possível transformar os piores dias da nossa vida em testemunho. E é isso que eu quero te incentivar nessa sexta-feira. E como é sexta-feira, é dia da gente orar. E eu quero orar por você. E eu gostaria que você encaminhasse essa oração para o máximo de pessoas, porque tem muita gente precisando dessa oração, que eu vou pedir o bálsamo espiritual, o bálsamo divino, para aliviar as dores da vida. Vou pedir o frescor celestial para acalmar as dores da tua caminhada. As tempestades, às vezes, estão te fazendo desistir, mas existe um Deus que dá ordem aos ventos. E se você tem fé e quer receber essa oração, além de encaminhar para o máximo de pessoas agora, pega o link e manda para o máximo de pessoas, fecha teus olhos e acompanhe comigo. Senhor Jesus, nessa sexta-feira nós oramos e pedimos bálsamo, cura, remédio para nossas feridas. A tua palavra diz que tu és aquele que cura os que estão feridos. Tu és aquele, Senhor, tu és aquele que alivia a dor dos que estão quebrantados, quebrados. Tu podes todas as coisas e por isso nós nos rendemos a Ti. E colocamos a nossa alma, que às vezes está ferida, nosso coração que está machucado, diante de um Deus que pode acalmar qualquer coisa. A nossa situação, ainda que impossível, está em Tuas mãos. Nós entregamos a Ti agora a nossa dor, as nossas feridas e pedimos, Senhor, queremos superá-las. Porque somente superando-as teremos tudo isso que aprendemos na aula de hoje. Resistência à dor, maturidade, uma nova visão para a vida que vai nos trazer resultados extraordinários. Nós entregamos a Ti todas as coisas e pedimos a Tua ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado por esse fim de semana, abençoe e protege nossos alunos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.
Domingo temos pregação às 8 horas da manhã no nosso canal e segunda-feira nós voltamos com força total aqui no Café com Destino às 6h57 da manhã. Excelente fim de semana, paz e prosperidade. Alguns chamam de dom, outros de sorte, mas a verdade é que existe um grupo de pessoas destinadas a viver a riqueza com propósito. Se você está aqui ouvindo essas palavras, pode ser que você seja uma delas. Destinados à riqueza. Como ganhar o mundo sem perder a sua alma. É um programa completo com Tiago Brunet, criado para formar líderes que prosperam com sabedoria, administrem com excelência e deixem um legado de impacto e propósito. Você terá acesso à teoria das escalas dos níveis financeiros, desenvolvida por Tiago Brunet, com um plano prático para evoluir financeiramente sem abandonar seus valores espirituais. São 12 módulos online, 4 encontros ao vivo no Zoom, livros digitais de cada módulo e um ambiente de ensino profundo para líderes, empresários, mentores e visionários. E o ponto alto: uma imersão presencial de 2 dias nos dias 7 e 8 de novembro, com Tiago Brunet e convidados especiais. Para mim, essa imersão do Ganho Muito Sem Perder Sua Alma foi fantástica. Uma aula que ensina realmente você não negociar princípios nem valores. É possível, sim, eu crescer, prosperar financeiramente sem negociar os princípios. Então, super indico porque vai impactar uma geração, para mim, um dos melhores programas do Instituto Destiny. Porque vai ensinar a você empreender sem perder sua alma. Um ambiente de crescimento, conhecimento, revelação e conexões eternas. Você vai sair transformado, com clareza sobre quem você é e o que precisa fazer com os recursos que Deus vai colocar nas suas mãos. Esse programa não é para todos, mas se você sentiu algo ouvindo isso, é porque você já está destinado a algum nível de riqueza. As vagas são limitadas e essa oportunidade não volta igual. O próximo passo da sua missão começa agora. Destinados à riqueza, como ganhar o mundo sem perder a sua alma.